Bom, vamos mergulhar direto no assunto de hoje. A gente sempre teve aquela ideia de que o mercado imobiliário é uma coisa super palpável, né? Tijolo, cimento, visitar um imóvel fisicamente. Só que a realidade atual é bem diferente. A inteligência artificial deixou de ser só uma ideia futurista bacana e virou, literalmente, uma ferramenta de sobrevivência para quem quer operar nesse mercado hoje em dia. Ignorar a capacidade que a máquina tem de processar dados em tempo real é abrir mão de uma vantagem competitiva gigantesca. Então, bem-vindos a esta análise, vamos entender passo a passo como maximizar resultados nessa nova era totalmente digital. O nosso roteiro para essa exploração passa por 5 paradas. Primeiro, a revolução dos dados. Depois, o fim da intuição. Em seguida, buscas e previsões inteligentes. Aí entramos em financiamento e gestão automatizada. E, por fim, os desafios éticos e o futuro da coisa toda. Ponto número 1. A revolução dos dados, que é o verdadeiro combustível da inteligência artificial. Afinal, nenhuma inteligência funciona do nada. A máquina precisa de matéria-prima para rodar. E no mercado imobiliário, essa matéria-prima é o Big Data. Mas o que isso significa no dia a dia? É aqui que entra o famoso aprendizado de máquina, ou machine learning. Vamos imaginar um sistema capaz de analisar, ao mesmo tempo, décadas de histórico de vendas, cada detalhe de uma rua e todos os planos de crescimento de uma cidade inteira. O algoritmo é treinado mergulhando nesse oceano de informações para encontrar correlações e tendências que o olho humano jamais conseguiria captar. Para ficar mais fácil de entender, a gente pode dividir o Big Data em 2 mundos. De um lado, estão os dados estruturados. É aquela planilha organizada. Impostos, número de quartos, faixa de renda do bairro. Uma leitura fácil. Agora, a grande revolução está do outro lado, os dados não estruturados. Estamos falando de fotos mostrando se a casa está bem cuidada, textos descritivos de anúncios e até o que os moradores andam comentando nas redes sociais. Hoje em dia, graças ao processamento de linguagem natural, a máquina consegue ler o contexto e não apenas números isolados. E de onde vem tanta inteligência? O sistema não fica só olhando os registros do cartório. De jeito nenhum. A IA puxa informações de grandes portais imobiliários, das sofisticadas plataformas chamadas PropTechs, de imagens de satélite e até mesmo de sensores de cidades inteligentes, que medem desde o trânsito até o barulho na rua. É uma visão de mercado absurdamente holística e completa. O que nos leva ao nosso segundo ponto, o fim da intuição. Com toda essa base estabelecida, a tomada de decisão passa a ser puramente baseada em números, decretando o fim daquela era do famoso feeling de mercado. A grande verdade é que a mente humana tem falhas, e essas falhas costumam destruir a rentabilidade de um investimento. Nós somos vítimas de vieses. Tem o viés de confirmação, que é quando a gente só procura dados que confirmem algo que a gente já achava ser verdade. Tem a ancoragem, que é confiar cegamente no primeiro preço que aparece. E tem o efeito halo, quando uma fachada super bonita esconde um problema estrutural gigante na casa. A inteligência artificial trabalha com uma frieza objetiva impressionante, servindo como um antídoto perfeito contra essas armadilhas emocionais. Dá para ver esse contraste muito claramente com um exemplo prático. De um lado, existe um perfil super tradicional, o João. Ele tem 20 anos de mercado, mas perde horas preenchendo planilhas manuais e visitando cada imóvel pessoalmente. A análise dele é boa, mas é extremamente lenta e limitada a uma região pequena. Do outro lado, temos a Maria, que é totalmente orientada por tecnologia. A Maria programa algoritmos para vigiar 3 cidades diferentes ao mesmo tempo. Assim que o imóvel bate exatamente na meta de retorno estipulada, um alerta apita e a decisão é tomada com base em dados sólidos em questão de horas. A grande sacada aqui é o ganho de escala. A tecnologia entrega para uma investidora individual, como a Maria, a mesma velocidade e o mesmo poder de fogo de um fundo de investimento institucional inteiro. É uma ampliação de capacidade analítica sem precedentes. Parte 3. Buscas e previsões inteligentes. É aqui que a IA começa a atuar como um verdadeiro concierge digital, focado em achar oportunidades de ouro no mercado. O caminho para a máquina prever se um bairro vai valorizar segue 4 passos bem rigorosos. Primeiro, uma coleta massiva de dados, cruzando desde taxas de criminalidade até a abertura de novas cafeterias. Segundo, a modelagem preditiva, onde o algoritmo estuda o que causou valorização no passado. Terceiro, a previsão matemática exata do crescimento. E quarto, a entrega da oportunidade mastigada, já com uma probabilidade clara de sucesso. Deixa de ser especulação e passa a ser cálculo puro. Para estratégias mais rápidas, tipo o fix and flip,
que é a prática de comprar, reformar e vender, o impacto é imediato. Através da visão computacional, a IA analisa a foto de um imóvel degradado e, quase na mesma hora, estima o custo da obra, do material, da mão de obra e cruza com os dados da região para projetar o preço exato de revenda pós-reforma. O cálculo do lucro potencial já sai pronto. Agora, para quem prefere o longo prazo, o famoso buy and hold, focado em renda passiva, os modelos olham para um cenário macroeconômico muito mais amplo. Eles devoram indicadores econômicos, crescimento da população e grandes obras de infraestrutura urbana. Tudo isso para garantir que aquele investimento seja resiliente e gere uma renda sólida por décadas. Ponto número 4. Financiamento e gestão automatizada. Depois de achar o imóvel ideal, como a inteligência entra para resolver a parte burocrática, acelerando a captação de capital e acabando com a rotina pesada de administração. Na hora de buscar o crédito, a análise muda de figura radicalmente. Em vez de olhar apenas para um score de crédito antigo, a máquina mapeia o comportamento e os hábitos financeiros, lê e verifica os documentos num piscar de olhos e ainda mapeia o risco de inadimplência, cruzando com o momento da economia global. O resultado é que aquela pré-aprovação que demorava semanas, agora pode sair em minutos e com risco muito menor. Mas e o dia a dia? Fica uma pergunta bem prática para quem já teve imóveis locados. Naquele momento em que um cano estoura à meia-noite, quem é que atende o telefone do inquilino? Todo mundo sabe que essa carga administrativa é um fardo muito pesado. A resposta hoje são os assistentes virtuais turbinados por IA. Eles operam 24 horas por dia, 7 dias por semana. O inquilino relata o problema, o sistema entende o nível de urgência, já aciona uma ordem de serviço para encanadores ou eletricistas e, de quebra, ainda automatiza a cobrança de aluguéis e a organização dos contratos. Todo o esforço mecânico humano é retirado da jogada. E olhar para a carteira de imóveis como um todo atinge outro patamar. O sistema acompanha o mercado o tempo todo de forma contínua e simplesmente alerta: olha, agora é a hora ideal de reajustar o preço do aluguel, ou até dispara um aviso sugerindo a venda de um ativo específico porque a região atingiu seu pico de valorização. E chegamos ao nosso quinto e último pilar: desafios éticos e o futuro. É super importante ter os pés no chão e entender que a tecnologia não é mágica, ela exige cautela em suas limitações. É fundamental deixar claro onde a máquina falha. Por exemplo, algoritmos são péssimos para prever os famosos eventos cisnes negros, aquelas crises globais surpresas, justamente porque não existe histórico delas nos dados de treinamento. A IA também não entende as nuances e a cultura local de um bairro e definitivamente não tem empatia numa negociação humana cara a cara. Ou seja, a supervisão humana é indispensável. A IA é um excelente copiloto, mas não deve voar no piloto automático. Tem também um risco social muito sério e documentado, conhecido como redlining digital. Isso acontece quando a máquina é treinada com dados históricos de uma sociedade que já teve práticas discriminatórias. Sem uma auditoria cuidadosa, o algoritmo simplesmente aprende esse preconceito, podendo restringir crédito ou derrubar preços de imóveis em certas áreas, perpetuando de forma automatizada uma desigualdade estrutural. Esse é um desafio ético que a indústria inteira precisa monitorar sem parar. Mas olhando um pouco mais para a linha do horizonte, as inovações que estão chegando são monumentais. Já temos a IA generativa, capaz de criar projetos arquitetônicos inteiros, moldados para garantir o máximo de retorno financeiro em um lote. E caminhando lado a lado com isso, vem a tecnologia blockchain introduzindo a tokenização, a chance de quebrar um prédio em centenas de fragmentos digitais e negociar essas frações imediatamente, como se fossem ações na bolsa de valores. É uma liquidez que o mercado imobiliário tradicional nunca experimentou. Junta tudo isso com a evolução das cidades inteligentes. O valor do tijolo vai mudar. A integração de um imóvel à malha digital da cidade, como a conectividade com a gestão de energia e sensores de segurança, vai definir o valor hiperlocalizado da propriedade. Não se trata apenas da localização no mapa, mas do nível de conectividade digital daquele ponto. O que deixa no ar uma reflexão final muito importante. Diante de algoritmos que predizem o futuro de bairros inteiros, da liquidez imediata trazida pela tokenização e da revolução das cidades inteligentes, o tempo de transição definitivamente acabou. A grande questão agora é, num ecossistema mudando tão rápido, em que ritmo o mercado precisa se adaptar para garantir não apenas a relevância, mas a verdadeira sobrevivência nos próximos anos?